Não é consenso entre os empresários, a gente sabe que até é uma polêmica na confecção do texto da ISO 26000, de que as empresas, as grandes empresas, sejam efetivamente responsáveis por toda a cadeia produtiva ou não. Eu queria que o senhor comentasse isso, eu queria que o senhor me dissesse assim, para uma mudança de modelo civilizatório, que é o que a gente propõe, que o ethos propõe, inclusive, que é o que, né, o mundo sustentável, entre aspas, está propondo, o senhor acha que é importante que as grandes empresas tomem conta de toda essa cadeia produtiva? E, quando eu falo tomo conta, é aquela questão do trabalho escravo, do trabalho infantil, de como é que está sendo feito de como é que está sendo feito o desmatamento, enfim. Eu queria que o senhor comentasse isso, por favor. Eu acho que eu não concordaria com a ideia de tomar conta, mas eu diria o seguinte: nós já fazemos isso. Nós seguimos os princípios do Pacto Global e exigimos que os nossos fornecedores cumpram isso. Então, por exemplo, nós não aceitamos fornecedor nosso associado com trabalho escravo. Nós não associamos fornecedor nosso associado com atividades socialmente recriminadas. Nós não aceitamos fornecedor nosso que esteja envolvido com crimes ambientais. Nós temos uma série de exigências para os nossos fornecedores. O cadastro da Petrobras, que é uma grife, é difícil de entrar e ele é bastante exigente também nesses aspectos sociais e temos repassado para o conjunto para nossa cadeia de fornecedores. Nós não podemos nos cuidar porque eles fazem fora do nosso atendimento. Então, por isso eu não concordo com a ideia de que nós tomamos conta deles. Nós não aceitamos que eles trabalhem conosco. Você falou aí em uma projeção de 50 plataformas, 200 navios de apoio, 900 aliviadores ao longo da costa brasileira. Como é que vocês vão se preparar para evitar a empresa Transocean, a Cameron, essas duas empresas que estão envolvidas nesse acidente, são grandes fornecedores de vocês? Quer dizer, é impossível não pensar em quanto que vai aumentar o risco de acidente, dado o tamanho da operação que vai ser feita aqui. A Petrobras, hoje, ela opera 22% da produção mundial de águas profundas. A segunda maior operadora, depois da Petrobras, opera 14%. Então, a Petrobras é a maior operadora hoje de águas profundas do mundo. Da frota mundial de produção em águas profundas, de 252 unidades estacionárias de produção, a Petrobras tem 45. A segunda empresa tem 12. Evidentemente que a atuação na prevenção ela é fundamental. Ela não garante que não vai acontecer acidente, mas ela é fundamental. Nós temos vários procedimentos que, essencialmente, em termos gerais, podiam ser resumidos na seguinte expressão: se tiver dúvida, pare. Esse é o conceito principal. Na dúvida, pare. Minha pergunta é sobre royalties. Royalties, obviamente, estão fora do alcance da decisão da Petrobras, mas a empresa é um ator político importante, participa do debate e tem grande experiência sobre o impacto que a exploração do petróleo tem nas regiões próximas dos campos. E royalties tem a ver com sustentabilidade, aquela compensação financeira que pode ser bastante para reparar danos ambientais, para criar infraestrutura demandada nas regiões que são afetadas pela exploração do petróleo e os royalties financiam ou deveriam financiar a criação de atividade econômica alternativa, uma vez acabada a exploração do recurso natural. Hoje em dia, a gente tem uma divisão já estabelecida de royalties, que está sendo grande polêmica e vai ser revidida agora com a nova lei do petróleo. Está procurando aumentar a fatia da divisão desses recursos, dividir eles de maneira pro rata, per capita, ou de acordo com o tamanho econômico dos estados, ainda não está muito claro. Mas, como se vê pela definição de royalties, seria bom que esse recurso fosse distribuído de maneira a cumprir o seu papel, que são esses três que foram citados. A sua posição como, agora, especialista em petróleo, como economista, qual seria a maneira mais racional de fazer isso, de agora em diante? Pelo menos com os recursos novos que vão entrar do pré-sal.
num fundo que tivesse o poder discricionário de dirigir verbas de acordo com necessidades, com uma divisão per capita, uma divisão pelo tamanho do Estado, uma divisão... De que maneira esses recursos deveriam ser divididos? Bom, primeiro, eu não sei se eu concordo conceitualmente com o que você define como a origem do royalty, né? O royalty não é para fazer compensação ambiental. Hoje em dia se defende, né? Não, o royalty não é para isso. O royalty ele é para permitir criação de alternativa econômica para algo que vai se esgotar naquele local. Então, o royalty é para substituir aquela produção que naquele local se esgotará. E, nesse sentido, aquele local deve ter uma parcela maior do royalty. Porque compensação ambiental e remediação de acidente é outra coisa, é além do royalty. Multa, então, é muito além do royalty. Não se pode dizer que se paga o royalty para compensar ou para fazer o que o jornal O Globo hoje publica, uma campanha que o royalty é porque tem um pássaro que foi afetado pelo petróleo. Aquilo está absolutamente equivocado do ponto de vista conceitual. O royalty é para criar alternativas econômicas. Acho que nós temos que discutir o royalty, então, na sua dimensão. Aqui eu estou falando como economista e não como presidente da Petrobras. Para a Petrobras é indiferente. Ela paga, né, um determinado montante de royalty e a distribuição é uma decisão que o Estado brasileiro define. Teoricamente, o royalty, portanto, ele tem que ter, principalmente, ser voltado para aquela área que é onde se localiza aquela produção que vai acabar. Porque é ali que vai receber o efeito de abandono futuro daquela atividade. A forma de distribuição, no entanto, das outras parcelas vai depender da organização federativa de determinado país. Se um país tem uma estrutura federativa de impostos que permite que o royalty seja usado para determinados tipos de ações, por exemplo, o caso da Noruega, por exemplo, o próprio caso americano, que não tem distribuição nenhuma para os estados, você tem uma estrutura tributária que não tem nenhum mecanismo de redistribuição entre estados. Se você tem uma situação como o caso brasileiro, que você tem ICMS, que você tem Fundo de Participação de Estados e Municípios, que você tem uma estrutura federativa de imposto de valor adicionado, que, portanto, não é diretamente ligada à produção, mas é em resultado da troca entre os diferentes agentes, isso torna o royalty um problema, essencialmente, de pressão política de quem pega a maior parcela. Acho que, hoje, a situação da distribuição do royalty, dado o volume de receita que virá, ele é extremamente concentrador na área onde está localizada a produção. Um critério mais redistributivo deveria ser adotado. Não acho que seja um critério de prorata. Não acho que deve ser um critério de igualdade da distribuição, porque os impactos do fim da atividade não são iguais em todas as regiões. O critério, eu acho que é uma decisão que o Congresso Nacional vai tomar, espero que de maneira racional e de maneira adequada.